Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos mais uma vez. Estamos juntos para darmos continuidade ao estudo, reflexão que nós estamos fazendo em relação ao livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3 agora, né? Refletindo, analisando as evocações dos espíritos que se encontram numa condição mediana no plano espiritual. Hoje, vamos trazer aqui para nossa reflexão a comunicação apresentada pelo Marquês de Saint-Pol. E consta que ele foi falecido, que ele faleceu, né, esse Marquês, em 1860. E ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, lá no Centro Espírita, né, o primeiro centro espírita que se tem notícia, a Sociedade Espírita de Paris. Ele foi evocado um ano depois, em 1861, a pedido de uma irmã dele, desse marquês, que era médium, que participava lá da Sociedade Espírita. Mas olha só que interessante, já começa aqui algo para a nossa análise. Kardec não permitiu que a evocação fosse efetivada através da médium, que era a irmã do Marquês, mas através de um outro médium, né? Então isso demonstra a ética de Kardec e o cuidado dele para que não se ocorresse nenhuma influência em relação àquele que conhecia, que conheceu, que convivia, né, com esse espírito que foi evocado, no caso a própria irmã. Então, é um outro, através de um outro médium, que esse espírito deu passividade. Então vamos lá. Após ele ser evocado, ele se apresentou, né? E uma das questões, Kardec indaga o Marquês e pergunta a ele: ela, a irmã que estava presente à reunião, ela deseja saber primeiro se sois feliz. Resposta: estou errante, e esse estado transitório nunca traz nem a felicidade nem o castigo absoluto. Aqui é interessante nós fazermos aqui uma reflexão em relação à consideração, o entendimento desse termo espírito errante. Espírito errante. Muitos acreditam que isso significa que o espírito está vagando, que ele está perdido, que ele está como se fosse um andarilho no plano espiritual. Não, não tem nada a ver. Errante é uma condição do espírito, é uma condição que ele se encontra ainda consciente que deverá reencarnar novamente, retornar à existência material aqui, passando pela prova da existência material. Então, estar errante é ter essa consciência da necessidade de retornar, porque precisa ainda continuar a lapidação das suas virtudes, da sua inteligência e assim ir trabalhando para a sua evolução. Então, ele, diante dessa consciência que deverá retornar à existência material, ele usa esse termo estou errante e na sequência ele reconhece que é um estado transitório. E como nós aprendemos no estudo da doutrina, é, estar na condição de espírito errante realmente é um estado transitório, enquanto nós estamos com necessidade de lapidarmos as nossas virtudes, né? Aprimorando a inteligência. Então isso significa que o fato de ser necessário o nosso retorno à grande escola que é a existência material, isso nos torna espíritos errantes, consequentemente, espíritos ainda imperfeitos. Então é necessário a reencarnação para o nosso aprendizado. Mas vai passar esse período, essa condição de erraticidade, vai chegar um dia que nós não teremos mais a necessidade de reencarnarmos, porque já aprendemos tudo que era necessário aprender numa existência material. Mas a evolução continua sempre, né? Vamos lembrar disso. E
Pergunta: podeis avaliar a duração dessa perturbação, nesse período que ele esteve em perturbação ainda? Porque, segundo o que ele nos diz aqui, logo após o seu falecimento, ele ainda passou por esse período, né, de sonolência, não estava em equilíbrio ainda, justamente devido à sua condição evolutiva. E ele disse que ele não tem condições de avaliar quanto tempo ele ficou nessa perturbação. Certamente não foi um período muito longo, porque, como nós estamos analisando aqui, essa evocação foi um ano após o seu desencarne. Então foi um período menor ainda, né? Essa perturbação que perdurou para ele. Pergunta: quais foram aqueles dos vossos parentes que reconhecestes primeiro? Olha que pergunta fantástica, né? Porque quem não deseja saber isso, né? Já que o nosso corpo físico chegará ao final da sua existência aqui, a morte biológica, e nós, em espíritos, retornaremos à pátria espiritual. E quem não se questiona, né? Quem será que vai me receber? Quem será que estará comigo quando eu retornar à pátria espiritual? E esse espírito responde: reconheci minha mãe e meu pai, que ambos me receberam no despertar. Eles me iniciaram na vida nova, ou seja, naquela nova fase, né, no plano espiritual. Que coisa linda, né? A gente retornando à pátria espiritual e sendo recebidos pelos pais, pelos parentes, amigos, irmãos, tios, tias e assim por diante, que tanto amamos e que nos antecederam nessa jornada. Pergunta: de onde vem que no fim de vossa moléstia parecieis conversar com aqueles que tinhais amado na terra? Resposta: porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. E isso é uma verdade, né? Nós já presenciamos e sabemos que isso acontece. O moribundo, quando ele está chegando ao término da sua existência material, ele começa a falar, a conversar com aqueles familiares que já faleceram, haviam falecido bem antes dele. E ele começa a conversar: olha, fulano está aqui, olha como que ele está bonito, olha como que está alegre. E começa a falar daqueles que antecederam. Então, neste caso aqui desse espírito, ele disse que ele já começou a ter a revelação do mundo onde iria habitar, ou seja, já estava visualizando, porque já estava num processo de desprendimento do seu corpo perispiritual do corpo físico, e assim ele já começava a divisar, já começava a enxergar o plano espiritual onde iria habitar, para onde estava indo, né? Outra pergunta: como ocorreu que as vossas lembranças da infância pareciam vos retornar de preferência? Também é outra coisa que a gente percebe, né? Para aqueles que já está chegando ao final da existência material, eles começam a se lembrar de acontecimentos, de pessoas, de amigos, de familiar lá da infância. E começa a falar a respeito dos acontecimentos da infância, com grande alegria, inclusive, né? E é justamente assim que ele responde: porque o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Pergunta: como entendeis? Porque ficou difícil entender como o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida, né? Sendo que, pela lógica, o meio da existência material, os acontecimentos do meio da nossa jornada, estaria mais próximo do que do fim da nossa jornada. E Kardec pergunta: como entendeis? E ele responde: quer dizer que os agonizantes se lembram e veem, como numa miragem de consolação, os jovens e puros anos. Então tem uma razão de ser. Olha só como que é permitido para nós
quando nós estamos nos aproximando desse desenlace do corpo físico, do término da existência material, nós começamos a ter visões, lembranças nítidas, recordações dos tempos de criança, de juventude. Isso nos dá uma consolação. Olha que coisa linda, que é o termo que ele utiliza aqui. Nos sentindo bem, nos sentindo felizes, alegres, mesmo passando por aquelas dificuldades ali, né? Mesmo de maneira inconsciente, percebendo que já está chegando o instante do nosso desencarne. Pergunta: por que falando de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Olha que situação interessante essa que nós vamos abordar agora. É muito interessante esse fenômeno, esse acontecimento, e nós vamos entender por quê. Resposta: porque eu era vidente, eu vos disse e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Ele está falando aqui entre o corpo físico dele e ele enquanto espírito. Então ele tinha essa consciência da dualidade dos dois corpos naquele momento. E vamos desenvolver aqui para a gente entender melhor. Essas diferenças, unidas entre si pelo fluido da vida, tornam-se bem acentuadas aos olhos dos moribundos clarividentes. Ou seja, nesse momento próximo ao desenlace, onde o corpo espiritual já começa a se desprender do corpo físico, a visão que o espírito tem já se projeta, vai projetando para o seu futuro, vai projetando para o plano espiritual, que está mais próximo ali, né? Que é a nossa morada, o retorno à nossa morada. E nesse momento ele tem a consciência dessa dualidade, a dualidade dele, espírito, com o seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, e o corpo físico, que se encontra ali também. Aí vem um comentário muito esclarecedor de Kardec. Aí está uma particularidade singular que a morte desse senhor apresentou. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é necessário dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal lugar e etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede, respondia: não, é ele. Aqui se desenham perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já em parte desligado, considerava o seu corpo como uma outra individualidade, que não era mais ele propriamente falando. Era, pois, o seu corpo, que era necessário dar de beber, e não a ele espírito. Este fenômeno se nota bastante entre certos sonâmbulos. Olha que interessante essa questão, né? Então, para quando nós passarmos por uma situação dessa, com algum conhecido, algum parente, que começa a se portar dessa maneira naquele momento derradeiro, nós já temos a compreensão pelos estudos, então, que quando ele está falando, é ele o ser inteligente, o espírito. E quando ele fala na terceira pessoa, ele está referindo-se ao seu corpo. Ah, ele tem sede. Quer dizer, ele próprio está falando, mas referindo-se ao corpo. Olha só que interessante essa consciência que ele, essência espiritual, não é o corpo. Está se deslocando do corpo. Já tem essa ideia ali, mesmo de maneira inconsciente. Interessante, né? Ele tem frio, ele está com dor em tal local. Quer dizer, referindo-se ao corpo físico dele. Achei muito interessante esse acontecimento, esse fenômeno aqui. Então, chegando já ao final,
Vamos à última pergunta. O que dissestes do vosso estado errante e da duração da vossa perturbação levaria a crer que não sois muito feliz. E as vossas qualidades, no entanto, deveriam fazer supor o contrário. Há, aliás, espíritos errantes que são felizes, como os há infelizes? Resposta: estou num estado transitório, como ele disse lá no começo, né? As virtudes humanas adquirem aqui o seu verdadeiro valor. Sem dúvida, o meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre. Muito interessante isso, né? Apesar da perturbação que ele ainda se encontra, a consciência acusando da necessidade de retornar à existência material para dar continuidade à sua evolução, passando pelas provas e expiações, ele ainda tem aquela consciência que, mesmo diante dessa condição que ele está, que não é condição de felicidade, ainda é 1000 vezes melhor do que estar encarnado. Por isso que eu digo, as provas que nós suportamos, as expiações que precisamos passar, elas não são fáceis. O fato só de estarmos aqui, espíritos livres que somos, mas a necessidade de estarmos encarnados, esse fato já é um fato de sofrimento, né? Porque a liberdade que o espírito possui é muito grande. Então nós somos constrangidos a retornar à existência material, dando cumprimento às leis do Criador, porque não é possível fugir dessas leis e elas são estabelecidas para o nosso bem. Então, mesmo contrariados, nós nos submetemos a essas leis, procuramos cumprir as leis e assim nos tornaremos pessoas melhores. E retornando à pátria espiritual, estaremos numa condição de liberdade e de equilíbrio, de paz, inclusive, bem melhor do que nós estamos agora. E assim ele continua aqui para a gente finalizar. Mas sempre carreguei em mim as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo. E minha alma não estará satisfeita senão quando voar para os pés do Criador. Justamente, a consciência dele cobra que é necessário melhorar, porque o que está preparado para a gente, eu adorei esse termo que ele utiliza aqui, ó, quando voar para os pés do Criador, estarmos próximos de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos passar pela lapidação que estamos sujeitos para nos tornar pessoas melhores e assim voarmos aos pés do Criador. Muito bonito, muitas informações nessa evocação, na comunicação desse espírito Marquês de Saint Paul, que serve para que a gente sempre ampliando o nosso conhecimento, que possamos analisar a nossa conduta e melhorando assim cada dia, um passo de cada vez. Meus amigos, então, que possamos ter esses ensinamentos em nossa memória e não esquecermos nunca que tudo que existe, tudo que o Pai estabeleceu é para o nosso bem. Que possamos sempre aprender e melhorar. Então, até o próximo encontro. Um abraço e até mais.